Olá, bom dia. Todo mundo animado, né? Pique total depois desse feriado maravilhoso, né? Deu para restaurar as energias e vamos aí falar sobre colonização inglesa na América. Apostila aberta, página 13. Ok? Vamos lá? A expansão marítima e a colonização inglesa, em comparação com a ibérica, aconteceram de maneira tardia. Dois elementos explicam essa situação. Um externo, que foi a Guerra dos 100 Anos, que durou do ano de 1337 ao ano de 1453, que mobilizou Inglaterra e França, e o outro, interno, que foi a Guerra das Duas Rosas, que durou do ano de 1455 ao ano de 1485. Disputa pelo trono inglês entre as famílias Lancaster e York. Então a gente tem aqui, esses dois fatores de guerras, interno e externo, que explicam essa situação da expansão marítima inglesa, ela ter acontecido mais tarde do que deveria, né? A Inglaterra, ela foi derrotada no conflito externo e no interno passou por uma guerra civil que abalou as finanças do reino. A Guerra das Duas Rosas, ela terminou quando Henrique Tudor, ele derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth, tá? O novo rei, ele assumiu o poder como Henrique VII e unificou as duas alas da nobreza, dando início à dinastia Tudor, consolidadora do absolutismo na Inglaterra. No século VII, com a organização da economia, o Estado inglês, em aliança com a burguesia, ele teve condições de investir recurso nas grandes navegações. Então, quando o governo ele se juntou à monarquia, foi que ele começou a adquirir dinheiro e então investir nas grandes navegações. Por isso essa demora, né? Por isso ela aconteceu de forma tardia para eles que queriam ter se lançado aos mares antes do previsto, né? As regiões tropicais do continente americano, com potencial agrícola e onde se concentravam minas de ouro e prata, já haviam sido consideradas por outros países. Para não ficar de fora a exploração do continente americano, os ingleses recorreram, então, à pirataria corsária. O que era a pirataria corsária, né? O que eram esses corsários? Eles promoviam saques e a mando dos seus governantes. Nós vamos falar isso agora no próximo parágrafo, tá? O Oceano Atlântico se tornou um lago de corsários. Os corsários, eles eram quem promoviam saques a mando dos governantes. Seus alvos principais eram as naus espanholas e portuguesas que dirigiam a Península Ibérica, carregadas de riqueza. Então, já que eles não estavam conseguindo, grandes riquezas, grande quantidade de explorar de forma que eles imaginavam, eles resolveram, então, adaptar-se a essa pirataria corsária, que eram nada mais, nada menos que saques. Esses saques, eles roubavam, essas pessoas aí. Os corsários, eles recebiam um documento chamado Carta de Corso, indicando que estavam autorizados pela coroa inglesa a saquear navios estrangeiros. Eles recebiam um documento autorizando eles a entrar e sacar esses navios. Os piratas, eles faziam o mesmo, contudo trabalhavam por conta própria e dividiam os lucros entre a população. Então tinha uma diferença, que os piratas, eles iam lá por conta própria, roubavam e dividiam com a população. Já os corsários, que eram autorizados pela coroa portuguesa, eles iam lá, sacavam esses navios
e dividia com a coroa, ou seja, entregavam para a coroa, tá? Além dessas atividades, os ingleses, eles conquistaram territórios na América do Norte e no Caribe, na América do Central e do Sul, os quais correspondem atualmente a parte dos Estados Unidos e do Canadá, das ilhas das Bahamas, Jamaica, Bermudas e Trindade, tá? E também a de Tobago, e aos territórios de Belize e da Guiana Inglesa. Quando chegaram à América, os ingleses eles estabeleceram-se na região litorânea da América do Norte. A ocupação inglesa da América deu origem às 13 colônias. Essas colônias, elas apresentavam características sociais, econômicas e políticas distintas. A ocupação do território americano pelos ingleses só começou efetivamente no século XII, no século XVII, e com objetivo e preocupações diferentes dos que tinham os ibéricos. As terras americanas, elas foram vistas com a possibilidade de um território para enviar cidadãos ingleses que causavam problemas à coroa. Então, olha só como que eles viram as terras, né? Quando eles viram aquelas terras, eles queriam pegar aqueles cidadãos lá que causavam problemas, né, à coroa inglesa, e mandar para as terras americanas. Foram isso que eles viram nas Américas. Tirar o problema de um lugar, colocar no outro, né? Dessa forma, algumas pessoas elas foram incentivadas a se deslocar para a América. A religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo. Os fiéis de outras igrejas cristãs eram perseguidos e impedidos de praticar sua fé. Famílias inteiras que se viam nessa situação optaram por se mudar para a América e iniciar a colonização das 13 colônias. Então, como eles viram que tinha uma possibilidade de deixar, né, de estar sendo perseguido, esses fiéis eles resolveram vir para a América. E aí, então, eles criaram as 13 colônias, tá? Como poucas pessoas tinham condições financeiras de pagar a viagem até a América, que não era barata, né? Desenvolveu-se uma nova forma de trabalho, a servidão por contrato. Uma pessoa, ela financiava a viagem em troca do trabalho gratuito, até que a dívida fosse paga. Os colonos pobres, eles levavam cerca de 7 anos para garantir sua liberdade. Esse preço, ele só aumentava. Ele só era pago quando essa pessoa realmente achasse assim, tá bom para mim, então eu vou liberar esse escravo, essa pessoa, né, mais pobre dessa dívida. Como a intenção dos ingleses era viver na América, né, diferentemente de portugueses e espanhóis, que almejavam apenas levar as riquezas para a Europa, porque os espanhóis e os portugueses, quando eles chegaram às Américas, eles queriam só as riquezas, né? O ouro, o pau-brasil, tudo que tinha de bom, tudo que tinha de qualidade, que desse dinheiro, era isso que eles queriam. Já os ingleses, eles vieram com a intenção de morar, de sair lá de onde eles estavam sendo perseguidos, né? De fixar moradias. Desde o início, a colonização inglesa ela buscou desenvolver uma infraestrutura que envolvia construção de casas, tá? Enfermarias, oficinas e demais edificações necessárias para a vida em comunidade. Façam essa atividade e vamos falar sobre a diferença entre essas 13 colônias que nós estamos falando, né? De acordo com as condições climáticas de cada colônia, né, que eram diferentes, porque elas não estavam todas no mesmo lugar, foram estruturadas suas bases econômicas, políticas e sociais. As colônias do norte, compostas de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Hampshire e Connecticut, Nova York, Nova Jersey. Olha só, gente, é muito nome, né? Bonitinho aí para quem faz inglês. Delaware e Pensilvânia,
não puderam se dedicar à agricultura, em virtude do clima temperado. Nelas, então, prevaleceram as cidades, a atividade comercial, a instalação de manufaturados, os minifúndios, né, com produção variada, o desenvolvimento do mercado interno e a mão de obra livre, pois não havia recursos suficientes para a importação de escravizados em grande escala. A pouca relevância econômica dessa colônia para a Inglaterra fez com que o pacto colonial, que deveria limitar as liberdades comerciais da colônia, não fosse respeitado. Diante disso, esses territórios eles desenvolveram maior autoeconomia. As colônias do Sul, formadas por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, de clima ameno, né, dedicaram-se à agricultura, e o seu modo de organização era diferente daquele estabelecido nas vizinhas do Norte. Nas colônias do Sul, a mão de obra escrava ela era utilizada em grande escala, era diferente, né? A outra não tinha possibilidade e aqui já tem de ter esses escravos. Nas colônias do Sul, prevaleceu o modelo de plantation, também adotado no Brasil. A produção se concentrava em grandes propriedades. Os latifúndios, aliás, nesses locais predominava a produção de apenas um gênero agrícola, que era o algodão. Esse produto ganhou importância ao longo do tempo, já que era matéria-prima essencial para o processo de revolução industrial na Inglaterra, cuja base era o setor têxtil. O cultivo de apenas um produto é chamado de monocultura. As colônias do Sul, elas eram, portanto, rurais, e em razão da sua importância para a indústria inglesa, todas as atividades eram rigidamente controladas pela Inglaterra. O comércio era monopolizado pelas campanhas de comércio, companhias, de comércio, empresas mistas, privadas e estatais, que estabeleciam regras e preços, além de realizarem o transporte de mercadorias para a Inglaterra. Então, a gente vai vendo aqui a diferença entre uma colônia e outra, né? Por elas estarem em locais diferentes, elas produziam diferentes, né? E se mantinham de forma uma independente, diferente da outra. E qual era o destino desse manifesto? Vamos ver? Depois de colonizar o litoral, os ingleses eles iniciaram a expansão para o interior do continente, pelos locais onde se estabeleciam os colonos, levavam o seu modo de vida. Essa expansão, porém, encontrou uma barreira nos povos indígenas que habitavam o interior, como os Apaches, os Sioux e os Cheyennes, tá? Os ingleses, no entanto, dispostos a estimular o crescimento e o desenvolvimento das suas colônias, promoveram ataques aos povos indígenas, na busca por justificar a expansão territorial e a dizimação de indígenas em 1845. O jornalista John Sullivan, ele teria publicado a seguinte frase na revista Democrática: nosso destino manifesto, atribuído pela providência divina para cobrir o continente para o livre desenvolvimento da nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. Depois dessa publicação, propagou-se a ideia de que os colonos eram um povo escolhido por Deus para levar a cultura e o seu modo de vida a todos os cantos da América. Tal ideia passou a ser chamada de destino manifesto. A ideia de superioridade manifestada nesse período foi retomada em vários momentos da história dos Estados Unidos, como forma de legitimar a denominação
dos outros povos do território, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, que é a representação do destino manifesto. É esse povo, então, escolhido por Deus, né? Que os colonos ingleses usavam para justificar a apropriação de terras indígenas. Aqui a gente não vai fazer essa atividade. Embora tenha gerado benefícios, a Inglaterra, a colonização inglesa na América foi trágica para populações nativas. Os indígenas, né, como a gente sabe, que aqui já viviam, norte-americanos, tiveram suas terras tomadas e muitas de suas práticas culturais desestruturadas à medida que os colonos europeus avançavam. Estima-se que a população indígena que vivia na região que atualmente forma os Estados Unidos era de 25 milhões no século XVI. No início do século XIX, eram apenas 2 milhões. Isso aconteceu, né, também no Brasil e em várias outras partes do mundo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, façam as atividades, façam também as atividades do CDA, tá bom? Do capítulo 9. Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.